Olá, o programa Médico da Família está de volta. O fígado é o maior órgão interno do nosso corpo e tem um papel vital para o funcionamento do nosso organismo, pois realiza aproximadamente 500 funções diferentes. E no programa de hoje estamos falando sobre cálculos biliares, as chamadas pedras na vesícula, que se acumulam nessa região, ocasionando geralmente muita dor. E comigo no estúdio está o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Fábio Molinari. Dr. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Doutor, no último bloco a gente estava falando sobre a retirada da vesícula em algumas situações de cálculo. O que acontece com a pessoa que retirou a vesícula? Tem alguma sequela? Tem alguma consequência? Kleber, na verdade, quem retira a vesícula, retira porque já tinha um órgão doente. A vesícula já não fazia o seu papel, que seria o de funcionar como uma bomba de injeção, jogando aquele excesso de bile, porque a bile normalmente já vai do fígado ao intestino para um canal próprio, e a vesícula serve para colocar um pouquinho mais da bile, que é um detergente, para ajudar na solubilização, ou seja, na dissolver as gorduras para que elas sejam aproveitadas. Então, quando você tem pedra na vesícula, a vesícula ela já não é um órgão que funciona da forma normal. A retirada da vesícula não causa nenhum distúrbio importante para o ser humano. O ser humano vive muito bem sem a vesícula, né? Existem algumas pessoas, cerca de 20%, que podem desenvolver temporariamente ou transitoriamente uma situação chamada síndrome pós-colestectomia. Essa síndrome pós-colestectomia se caracteriza por um distúrbio, um desconforto gastrointestinal pós a ingesta de alimentos gordurosos, em que a pessoa fica com o intestino mais solto. Entendi. Quando acontece isso, existem formas de você trabalhar esse tipo de situação, e aí o cirurgião do aparelho digestivo que estiver acompanhando, que tiver operado esse paciente, terá condições de orientá-lo e fazer com que ele tenha a menor quantidade de sintomas, e na grandíssima maioria das vezes não fica sequela alguma. É transitório a pessoa? Transitório. Perfeito. E todos os casos necessitam de cirurgia ou tem alguma forma de tratamento medicamentoso para algumas situações? Não existe tratamento medicamentoso para cálculo de vesícula. Todos os casos poderiam ser operados. Vai depender muito das condições clínicas do paciente. Existem pacientes que às vezes por alguns motivos, sejam problemas cardiovasculares, problemas de saúde, em que qualquer cirurgia se tornaria um risco muito alto, então daí essas pessoas são seguidas com acompanhamento rígido de perto, né? Mas, de preferência, a cirurgia é o melhor caminho, é a melhor forma de você resolver esse tipo de problema. E como que é o pós-operatório? O paciente, normalmente, nas cirurgias em que ele é submetido por vídeo laparoscopia, são pacientes que têm um operatório muito tranquilo, né? Eles acabam permanecendo em torno de um dia internados, né? E no dia seguinte tem uma alimentação normal e uma dor muito pequena no pós-operatório. É um pós-operatório que você espera ser sem complicações. É possível prevenir? Prevenção é o grande eldorado que todos nós médicos procuramos para todas as doenças, né? Na verdade, a prevenção, ela não se sabe exatamente como fazê-la. O que se sabe é que as pessoas que não são obesas, que as pessoas que tomam bastante líquido, bastante água, têm menor risco, ou pelo menos menor estatística de aparecimento de cálculos biliares, né? Então, se há como tentar alguma prevenção, é fazer exercícios regulares, manter um peso adequado, controlar o colesterol e triglicérides, fazer com que a pessoa tenha uma ingesta com menor quantidade de gordura e tome bastante água. Doutor Fábio, aquela história de tomar chá para dissolver cálculo de vesícula funciona? Chá de picão? Na medicina convencional, não, né? Na verdade, talvez funcione para ajudar a acabar com a praga do picão que tem nos terrenos por aí afora. Mas fora isso não funciona? Não funciona. Não tem nenhuma funcionabilidade aquilo para pedra? Cientificamente, não. Perfeito. E, doutor Fábio, quem tem cálculo biliar está sujeito a outros tipos de complicações? Sim. Os cálculos biliares, muitas vezes, podem sair da vesícula e acabar entupindo o canal do fígado,
ou mesmo um canal muito próximo ao do fígado, que muitas vezes desemboca junto, que é o canal do pâncreas, que é um outro órgão que tem uma função importantíssima no organismo, levando a uma pancreatite, que é um quadro grave, e posteriormente podendo até conduzir o paciente à morte. Os casos de pancreatite são casos de já é uma complicação grave, e mesmo as colangites, que é uma infecção da via biliar, causada muitas vezes pela parada da bile dentro do fígado, por conta de não conseguir escoar por essas pedras que saem da vesícula e entopem o canal. Então a questão do cálculo de vesícula ele pode ter consequências bem sérias. Apesar de ser uma doença benigna, pode ter um comportamento extremamente maligno. Perfeito. Doutor Fábio Molinari, muito obrigado pela sua participação. Foi muito interessante. Foi uma aula que a gente teve. Imagina, um prazer. Obrigado. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434 ou 3044-7277. Se preferir, ligue no celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. O nosso objetivo é levar até você informação de qualidade. Desejo a você uma excelente segunda-feira e uma ótima semana. Amanhã eu espero você para mais um programa Médico da Família. Até lá!